Fala galera, Feliz Natal pra vocês! Esse vídeo aqui eu tô fazendo com essa cara de ressaca porque a gente tá bebendo e comendo há muitos dias consecutivos, tá? Mas aqui vou aproveitar para fazer um conteúdo especial para vocês aí do Pão de Açúcar. E por que que eu escolhi o Pão de Açúcar? Primeiro que é uma empresa de consumo e tá muito focado aí nesse momento que a gente vive agora do Natal, né? Então eu achei que seria é, interessante a gente entender mais sobre essa empresa que é uma das maiores empregadoras do Brasil, né? Esse vídeo aqui, com certeza, ele não tenta solucionar todos os problemas da empresa, apresentar ela de forma completa, mas a gente vai tentar fazer aqui o melhor trabalho possível para falar um pouco dela, tá? Então, o início lá da empresa foi em 1948, quando o Valentim dos Santos Diniz inaugurou uma doceria em São Paulo. E o nome dessa doceria foi em homenagem ao país aí que acolheu ele. Se eu não me engano, ele era de Portugal, com uma ascendência lá italiana. Se alguém souber mais da história dele, por favor, divida aí com a gente, porque vai ser interessante para agregar ainda mais para o conteúdo. E em 1959 ele inaugurou o primeiro supermercado Pão de Açúcar. Lá em 1969, o grupo alcançou a marca de 60 lojas em 17 cidades. E aí a gente vai entrar aqui década por década. Eu não consegui botar tudo o que aconteceu, porque a história é bem extensa e ia ficar aqui um pouco maçante, eu acho. Então, em 1978, eles inauguraram aí a maior fábrica de móveis do Brasil atualmente, que é a Bartira, com mais de 100 mil metros quadrados de área construída. Eu acredito que esse negócio aqui ele seja derivado lá da Casas Bahia, se eu não me engano, tá? A história lá do site, ela tá um pouco misturada, nem tudo foi feito aí pela família Diniz. Então, como a empresa ela fez várias fusões nos últimos anos aí, eu acho que eles agregaram todas essas histórias numa timeline só. Não necessariamente quando isso aconteceu já fazia parte do grupo, tá? Então, em 1974, iniciou-se a operação do açaí atacadista, e lembrando que açaí aqui significa sol nascente. Por isso, quando você olhar o logo da empresa, você vai ver aí um sol com várias cores. Em 71, voltando aí de trás para frente, né, eles lançaram a marca Jumbo, que foi o primeiro hipermercado do grupo. Esse aí era um conceito que eles importaram dos Estados Unidos, lá onde eles já estavam já mais avançados nesse tipo de marketing, né? Então, em 81 houve a abertura de capital do Ponto Frio, a Globex, ela obteve lá o seu registro de companhia aberta concedido pela CVM, e foi aí que eu percebi que a história do grupo atualmente estava sendo contada de uma forma agregada. Por quê? Porque quando eu comecei na bolsa, a Globex era um papel separado. Quem era o controlador na época era a Lili Safra, e teve uma história bem interessante aí lá para 2006 ou 7 ou 8, alguma coisa assim, que essa ação estourou mais de 50% em um mês. Aí todo mundo ficou sabendo quem ela era, porque ela não tinha muito liquidez na época, tá? Em 89 houve a criação das lojas extras, que foi feita para competir na área de hipermercados. Então, mais um marco aí da empresa. Na década de 90, houve o IPO do grupo Pão de Açúcar, que foi uma organização de uma oferta pública inicial de ações. Era uma coisa muito contemporânea, de vanguarda na época, porque também foi feito um lançamento de ações na Bolsa de Nova York. Houve também a aquisição de lojas da Rede Mambo, Ipical e Pamplona, e do Freeway, no Rio de Janeiro. Essa do Freeway aqui, por acaso, eu conheço muito bem essa história, porque é muito aqui perto da minha casa. Então, a gente viu aí a transformação de quando isso era operado pelo Freeway e quando passou a ser operado pelo Grupo Pão de Açúcar no Extra, com o nome Extra, né? Aqui na Avenida das Américas, perto de onde o tio Uli mora,
É uma avenida assim com mais de 20 quilômetros e deve ter mais de 10 hipermercados aí. Guanabara, Mundial, Extra, Pão de Açúcar, Presunic, várias empresas competindo aí, porque é uma densidade populacional com poder alto aquisitivo, né? E a especulação imobiliária aqui gerou muita riqueza para muitas famílias aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, em 1999, o grupo Cassino adquiriu uma participação relevante de 25% do capital total da empresa. E aí foi a mudança de rumo que a empresa iniciou para captar dinheiro aí com sócios. E a gente vai chegar ao porquê disso mais lá na frente, tá? Na década de 2000, teve o lançamento do Pão de Açúcar Mais, que foi o primeiro programa de fidelidade do varejo brasileiro. Em 2005, o grupo Cassino adquiriu o controle do grupo Pão de Açúcar e passou a ser o co-controlador da varejista brasileira, o Jean Charles de um lado e o Abílio Diniz do outro. Em 2009, a partir do momento que o Brasil começou a sair da crise do subprime, começou a ter vários destravamentos de valor por parte do Grupo Pão de Açúcar, e eles criaram a Grupo Pão de Açúcar Malls para prospectar negócios aí e viabilizar a implantação de novas lojas. Por quê? Porque antigamente o conceito era o seguinte: tinha um supermercado lá num terreno muito grande e eles não exploravam com máxima eficiência aquele espaço. E aí, a partir disso, começou a haver uma transformação por parte daqueles empreendimentos para ter um mini mall, né? Várias lojas, muita conveniência, e aí mudou aí bastante a experiência de consumo dos clientes. Então, no final de 2009 também, o Grupo Pão de Açúcar adquiriu a totalidade da operação da Açaí, o Ponto Frio, e fez uma associação com a Casas Bahia, posicionando-se aí como o maior grupo de varejo e distribuição do país. De alguma forma, eu acho que o Abílio Diniz, nessa época, ele viu a possibilidade da expansão da classe C e ele entendeu aquilo como uma grande oportunidade. Então ele começou a consolidar muito ali o varejo brasileiro. Foi um movimento bem ousado e de alguma forma aquilo deu uma enxada na empresa para ele depois fazer uma nova operação de merger and acquisitions, um M&A, tá? E na década atual, né, a gente vê aí a Via Varejo foi reorganizada por uma nova razão social em substituição à Globex, que era lá o Ponto Frio antigamente que eu falei, sobre a holding Via Varejo, que está, se eu não me engano, com o código VEVAR3 hoje em dia na bolsa, tá? O meu amigo Carlos Herrera até fez uma apresentação muito boa sobre como essa empresa tem muito valor travado e ela pode ser uma grande oportunidade. E a gente pode falar desse código aí em outra oportunidade, tá? Então, em 2012, o Grupo Cassino tornou-se o único acionista controlador do Grupo Pão de Açúcar e se consolidou como o maior varejista da América Latina. É interessante a gente ver a evolução da comunicação do site de RI do Grupo Pão de Açúcar, porque eles fazem muito pouca menção hoje em dia à família Diniz e eles se colocam aí como uma empresa global de varejo, tá? Em 2016 teve a integração da Cenova Brasil aos nossos negócios da Via Varejo, que passou a comandar as atividades de comércio eletrônico das bandeiras Casas Bahia, Ponto Frio e Extra. Isso aí foi um movimento de reativo, né, ao grande sucesso que a Magazine Luiza começou a fazer e a Amazon também. Então foi uma resposta para o mercado, mas eu não sei se efetivamente houve uma mudança cultural dentro do Grupo Pão de Açúcar para que isso fosse efetivamente transformado em resultado, tá? Vou falar aqui um pouco do perfil da empresa agora, dos valores dela. Eles focam muito no poder de escolha do cliente, e essa frase eu entendi aí que ela foi muito inspirada na icônica figura do Sam Walton, que foi o fundador do Walmart e foi aí o homem mais rico dos Estados Unidos, mais respeitado na década de 90.
ele era quase uma unanimidade. Se você imaginar o que o Warren Buffett significa hoje, era mais ou menos o que ele significava no final da década de 80, início da década de 90. E o Walmart começou a galgar aí uma posição empresarial muito invejável por todo mundo, tá? Então ele falava que o cliente é o chefe final da empresa, porque ele pode demitir o faxineiro ao presidente do conselho quando ele decide gastar o dinheiro dele em outro lugar. Então, essa escolha do cliente tem que ser valorizada. Ele também fala que a empresa fala do poder da simplificação, né? Que é ser pragmático e objetivo nas discussões, nas escolhas e nos processos. Porque, principalmente na cultura do varejo brasileiro, e eu tenho um pouco de experiência nisso, porque eu conheço pessoas de origem muito simples que venceram nessa área. A minha família, de alguma forma, é muito próxima da família do Abílio Diniz. Eles são vizinhos aí em algumas propriedades. E quando os funcionários eles começam a criar muitos modelos complexos, eles começam a focar muito em títulos de faculdades famosas, eles começam a perder a objetividade aí das suas ações. Eu estava até vendo aqui antes de fazer esse vídeo, preparando aqui esse material, um vídeo do Walmart falando que eles não contratam pessoas das Ivy Leagues, porque isso tem um clash de cultura aí, porque as pessoas têm um ego assim um pouco mais inflado, tá? Não estou querendo comprar nenhuma briga aqui, eu só estou falando o que falaram no vídeo, tá? A gente também tem que focar no poder de impacto das pessoas, porque o número de clientes e funcionários que passam pelas lojas do Grupo Pão de Açúcar diariamente é muito grande. Então, ela tem um momento da verdade ali muito frequente com os seus clientes, porque eles fazem compras recorrentes. Então, eles têm que ter isso na cultura, que é o entendimento do poder de impactar as pessoas, tá? E também, por último, aqui, o poder de realizar todos os dias, porque a operação de varejo ela é uma coisa repetitiva, ou seja, todo dia você tem que ter aquela excelência, aquela cultura de excelência. Então, o essencial é você ter uma disciplina. E quando a gente começa a olhar para a história do Grupo Pão de Açúcar, não tem como a gente dissociar isso da figura do Abílio Diniz, e ele é muito conhecido pela sua grande disciplina física e de alimentação. E isso tem tudo a ver aí com a disciplina nos negócios. A gente pode voltar a falar aí sobre aquela história de arrume a sua própria cama. Por quê? Porque se você não é capaz de realizar com disciplina as operações de uma empresa de varejo, é muito provável que aquilo comece a desandar, entendeu? Então, falamos aqui um pouco do perfil da empresa. Agora a gente vai falar das marcas que compõem o Grupo Pão de Açúcar, tá? A marca mais famosa aí é o próprio Pão de Açúcar, que é a rede de supermercados premium do Grupo Pão de Açúcar, que oferece desde produtos básicos até serviços como consultoria de vinhos e atendimento especializado em queijos. Quando você vai numa loja do Pão de Açúcar mesmo, você vê a grande qualidade que eles oferecem e o foco no atendimento. A gente vê com muita diferença isso quando a gente vai no Extra, né? O Extra já por si, ele é a bandeira do Pão de Açúcar pensado para atender o cliente em diversas ocasiões e necessidades, com os formatos de hipermercado, supermercado, drogarias e postos de combustível. Isso aqui foi uma frase para eles não falarem para que é para pegar a baixa renda mesmo, tá? Então, nada contra, mas é um modelo de negócio muito mais simples e focado no controle de custos. A gente também tem o Açaí, que é o atacado de autosserviço, o cash and carry, voltado para os clientes de micro e pequenas empresas e consumidores que buscam compras em volume e preços competitivos. Isso aqui é o atacado. Você chega lá, compra aquele rolo de papel higiênico que vem 24 rolos de papel higiênico. Engraçado, isso aí serviria até para todos os irmãos do Tiúlio, né? Eu tenho 9 irmãos, então a gente poderia muito bem comprar de atacado as coisas, que a gente consome bastante, muitos itens.
Tem também a marca Minuto Pão de Açúcar, que é uma marca de proximidade premium, cujas lojas de vizinhança têm entre 300 metros quadrados em média, e oferece um sortimento diferenciado e ambiente prático e acolhedor. Se você pensar nas lojas de conveniência, a MPM, o BR Mania, é basicamente o mesmo posicionamento aí para o tipo de cliente, tá? Tem também o Mini Mercado Extra, que é a marca de proximidade voltada para as necessidades do dia a dia, especialmente para produtos básicos, perecíveis e frescos, em lojas de cerca de 300 metros quadrados. E aí a gente entra de novo aí no posicionamento, onde um é o posicionamento mais premium, que é o Minuto Pão de Açúcar, e o baixo custo é o Mercado Extra, tá? Tem também o Compre Bem, que é onde o Grupo Pão de Açúcar trabalha com pequenos e médios comerciantes localizados nos bairros onde estão as bandeiras da empresa. Ou seja, se eu tenho uma delicatessen e eu quero comprar barato, é lá que eu vou procurar comprar as minhas necessidades. Se eu tenho um restaurante, uma pequena loja de comidas, então é lá. Eu acho que poderia ser a mesma coisa que o mini mercado Pão de Açúcar e Extra, também é pro açaí, tá? Eu pessoalmente nunca fui num Compre Bem. Tem a Grupo Pão de Açúcar Malls, que é a empresa aí de mercado imobiliário, com shoppings de vizinhança, posicionamento aí do grupo de Pão de Açúcar pioneiro no varejo brasileiro para operar essa proposta imobiliária. Aqui na Barra da Tijuca, onde eu moro, tem um empreendimento chamado Conviva, que ele é ancorado pelo Pão de Açúcar e ele oferece aí essa solução que a gente já vê nos supermercados extras, mas com um posicionamento ainda mais de primeira classe, tá? A gente vê aqui que eles oferecem a mesma proposta em vários modelos, ou seja, segmentações e posicionamentos diferentes. Por isso que é tão importante a gente aprofundar cada dia mais os nossos conhecimentos sobre marketing, porque isso está muito presente aí na avaliação das empresas. E quando você quer entender mais de mais segmentos, você tem que ter esse conhecimento de marketing, de entender aí posicionamento, segmentação, são coisas relevantes, tá? Aí na área de eletro, a gente tem as lojas Casas Bahia, que destacam-se pelo acesso facilitado ao crédito, e a rede varejistas Casas Bahia comercializa eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, utilidades, e tem como missão realizar o sonho aí do seu consumidor. Todo mundo conhece aquela campanha célebre aí, foi um copy feito, muito bem feito aí, quer pagar quanto, né? Então eles têm um posicionamento mais de classe C, mais acessível, e eles ganham muito dinheiro vendendo juros aí em forma de produtos eletroeletrônicos. E tem o Ponto Frio, que é uma rede, que é uma das maiores no varejo de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e imóveis, trabalha com grande variedade de itens e serviços, além de oferecer atendimento próximo e especializado. E essas duas palavras aqui, ó, são o que definem aí o posicionamento, que está muito mais ligado ao Pão de Açúcar. Ou seja, você vai na loja Ponto Frio, você vai encontrar basicamente a mesma coisa que você encontra na Casa de Bahia, mas com outro posicionamento mais classe A, mais foco em produtos high-end, de alta tecnologia. Então a gente falou aí das marcas que compõem o grupo Pão de Açúcar. Vamos falar agora de governança. A gente vê que a empresa está no nível 1 de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo. A composição acionária da empresa tem o Grupo Êxito, com 18,7% de participação, o Grupo Cassino, com 22,7% de participação, e o Free Float aí representa 58,3% de participação. O Grupo Cassino consegue controlar a empresa através das ações ordinárias, ou seja, tendo o controle através das ações ordinárias, mesmo tendo quase 1/4 do capital total da empresa, tá? O Conselho de Administração é presidido pelo Jean-Charles Naouri. O Naouri ele possui a graduação pela École Normale Supérieure École Nationale d'Administration. Mentira, não sei falar francês, mas eu acho engraçado. Ele é PhD em matemática, já ganhou vários prêmios nacionais de matemática, trabalhou na África e estudou também na Universidade de Harvard. A diretoria executiva é
presidida pelo Peter Esterman, que ele é graduado em Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, pós-graduado pela Harvard Business School, Making Corporate Boards More Effective, em 2008, Audit Committees in a New Era of Governance, também em 2008, e pelo Program for Management and Development, em 1999. A gente tem aí uns mentorados que já participaram desse programa, então a gente sabe que é de muita qualidade e o network que você faz nesses cursos é de muito alto nível, tá, galera? As ações preferenciais, isso aqui está escrito no estatuto, que é como se fosse a lei áurea aí a lei, como é que é o nome? A lei aí do país, né? Seria o equivalente à lei da empresa. Esquece aí que eu falei de lei áurea aí, que eu viajei aqui, tá? Então, a prioridade, as ações preferenciais, elas têm prioridade no recebimento de um dividendo mínimo anual no valor de 8 centavos por ação e é não cumulativo, tá? Cada ação preferencial tem atribuído um dividendo 10% maior que o dividendo atribuído à ação ordinária. Então, pensando aqui em long short, no mínimo, se as ações são avaliadas pelos dividendos futuros que elas vão gerar, a PECAR 4 ela teria que ser 10% mais valiosa do que a PECAR 3. Mas a gente vê na prática que isso não acontece. Por quê? Porque é muito mais do que só os dividendos futuros, os fluxos futuros que uma ação é avaliada. A gente tem aí possibilidade de troca de controle, a gente tem alguns direitos que as preferenciais têm, tem a questão dos votos das ordinárias. Então, as ações preferenciais, elas adquirirão o exercício de direito de voto caso o dividendo mínimo ou fixo a que fazem jus, em conformidade com o presente estatuto, não seja pago pelo prazo de 3 anos consecutivos. Isso aqui não é uma coisa, bonzinho, isso é lei, tá? Então isso é atribuído para todas as empresas. 25% do lucro será pagamento de dividendo obrigatório e 5% será destinado para um fundo de reserva legal, que até que ele atinja 20% do capital social total, ele está em conformidade. Ou seja, quando você escuta aí uns dividendos extraordinários que algumas empresas pagam, é devido a essa lei. Porque a empresa não pode ultrapassar esse limite aí de 20% do capital social, então ela tem que pagar um dividendo extraordinário para reajustar aí essa parte do capital. Aqui a gente vai falar também um pouco dos números da empresa. Isso aí é tudo em relação ao terceiro trimestre de 2018, então esse conteúdo ele vai ficar, de certa forma, desatualizado no próximo trimestre, mas essas métricas aqui, elas não são muito voláteis, tá? Então elas tendem a ter um mesmo comportamento aí no longo prazo. Quando eu falo esse longo prazo, é por mais de 2 anos. Então o Extra tem 285 lojas e ele representa 30,5% da receita operacional líquida. O Pão de Açúcar, ele tem 186 lojas e ele representa 13,8% da receita operacional líquida. Mas a gente tem que entender que provavelmente o Pão de Açúcar tem até mais contribuição com o lucro líquido total do que o Extra, tá? A Rede Açaí tem 134 lojas e participa com 47,8% da receita operacional líquida. A Rede Minuto Pão de Açúcar tem 82 lojas, aí eles nem falam de quanto participa da Hall. O Mini Mercado Extra, 183 lojas. A dívida líquida ajustada da empresa pelo saldo de recebíveis não antecipados, ou seja, cartões de crédito, a trazer para valor presente, totalizou aí 3,2 bilhões de reais. Isso aí é um valor importante da gente ter em mente, porque a empresa já sofreu por excesso de endividamento. E na composição das suas vendas, o à vista representa 48,5%, o cartão de crédito representa 40,4%,
e o ticket de alimentação representa 11,1%. A empresa, segundo a Wikipedia aqui nos dados de 2018, tem 140 mil funcionários, um número aí bastante relevante. É provável que somente aí o Correios tenha mais funcionários. No Brasil, eu não sei aí como é que está hoje em dia, história de JBS, talvez eles possam ter aí também um número relevante, parecido, mas o Grupo Pão de Açúcar está entre um dos maiores empregadores do Brasil, tá? Então, por isso que a saúde dessa empresa, ela é relevante não somente para os seus acionistas, mas para todos os stakeholders e para a sociedade brasileira. Lembra que eu falei que muito da história do Pão de Açúcar está conectado com a história do Abílio Diniz? Então, atualmente no site de RI tem muito pouco desse assunto sendo falado lá. Por quê? Porque na divisão do controle da empresa, o Jean Charles teve uma briga pública aí com o Abílio Diniz. Eu acredito que muito dessa briga tenha sido uma técnica de negociação por parte do Abílio Diniz para ganhar um prêmio aí de conversão das suas ações preferenciais para ordinárias. Isso aí gerou um lucro aí muito grande para ele. E do momento que ele vendeu essas ações para um ano depois, por exemplo, eu acho que as ações chegaram a cair até 50%, tá, gente? Deixa eu ver aqui, então, já que a gente está falando disso. Vou botar aqui para vocês. Você está vendo aqui o gráfico diário. Vou botar o gráfico mensal aqui do Pão de Açúcar. Então, ó, foi por volta daqui. Aqui, ó. Foi por aqui que o Abílio Diniz vendeu a empresa. Olha o dive que teve aqui, ó. E aí voltou a se recuperar. Esse buying opportunity aqui, ele foi bem relevante. Teve uma reestruturação da empresa. E ela aqui, ó, no gráfico anual, apresenta aí claramente uma tendência de alta. Então vamos voltar lá para o nosso Mind Master para a gente falar um pouco do Abílio Diniz, tá? Abílio Diniz foi o primeiro dos 6 filhos que a dona Floripes Pires e o imigrante Valentim Diniz tiveram. Ele se formou aí pela Escola de Administração da FGV em 1956. Então é importante que você tenha um senso histórico de entender que uma pessoa que tinha formação lá em 1956 era equivalente a você ter pelo menos um mestrado ou um doutorado hoje em dia. Então ele já estava lá muito na frente quando ele decidiu se formar. Então, em sequência disso, o Abílio Diniz abriu mão de uma pós-graduação na Universidade de Michigan ao aceitar a proposta aí do seu pai para abrir um supermercado. Ele era muito ligado aí no Simonsen, tá? Em 65, o Abílio Diniz foi realizar o sonho dele, que era estudar nos Estados Unidos, e ele estudou marketing pela Universidade de Ohio e economia pela Universidade de Columbia. Para quem não lembra, Columbia foi a universidade que o Warren Buffett teve aula com o Benjamin Graham, tá? Em 1990, o governo Collor fez lá o confisco, implementou uma série de medidas financeiras que gerou uma falta de caixa na empresa. E o Pão de Açúcar, naquele momento, ficou à beira da falência. O Abílio Diniz também já tinha sido sequestrado, e aí você vai ter que entrar aí no Wikipedia para entender mais da história dele. Vale muito a pena, porque ele tem uma vida muito rica em casos, em brigas e conquistas também. E para recuperar a empresa nesse momento, o Diniz ele pôs em prática um lema chamado corte, concentre e simplifique. A empresa era muito inchada, eles eram aí o que eles são hoje em dia, mas sem uma disciplina. Ou seja, eles eram os reis de São Paulo, eram muito ricos, e aquilo começou a subir um pouco a cabeça dele. Ele já admitiu publicamente que nessa época ele era muito arrogante, ao ponto dele nem botar seta no carro, porque ele não queria dar satisfação para onde ele ia, para ninguém, tá? Então o número de lojas naquela época lá foi reduzida de 626 de 85 para 262 em 1992. E dessa forma, o Abílio Diniz conseguiu contornar a crise e levar o grupo a um novo período de expansão. Ele executou lá um plano de corte drástico que não poupou nem os cargos de primeiro escalão. Também vendeu
prédios construídos aí pelos seus irmãos da Berrini. Ele tinha um irmão chamado Alcides Diniz, que ele brigou muito com esse irmão. Esse irmão aí era um aficionado por carros, tanto que hoje em dia o Gala da Anfar é feita na casa do filho dele. Mas essa briga aí marcou muito a história do Abílio Diniz, tá? O que mais que a gente tem para falar? O próximo passo aí que o Abílio Diniz deu foi buscar um parceiro estratégico no exterior, e nesse processo ele escolheu o grupo francês Casino, presidido pelo Jean-Charles Naouri, que entrou em 99 como sócio da empresa minoritário. Ele adquiriu lá naquela época 24,5% das ações de Pão de Açúcar por 854 milhões de dólares. Lembrando que naquela época o dólar era 1 para 1, tá? Então era muito dinheiro naquela época. E atualmente parece que foi barato, né? Mas na época era muito dinheiro. E aquele dinheiro ele serviu aí para uma expansão, para uma reorganização do grupo Pão de Açúcar. Em 2016, o Abílio Diniz ele foi eleito pela revista Forbes a pessoa 477 mais rica do mundo e 14º entre os brasileiros. Hoje em dia ele deve ter um patrimônio aí por volta de 10 bilhões de reais ou mais. Ele investe através do family office dele, a Península, e ele tem posições relevantes no Carrefour Brasil, na BR Foods, em algumas empresas de educação. Ele tem um portfólio de imóveis aí que deve render para ele algo em torno de 8 milhões de reais por mês. É isso mesmo. Bocejando aqui, que ontem a gente bebeu demais. Mas acabamos aqui a história do Grupo Pão de Açúcar e agora eu vou entrar lá na planilha do Excel só para mostrar para vocês aí um pouco dos números atuais aí da empresa. Essa planilha aqui eu vou passar exclusivamente para o grupo dos mentorados e nos últimos 4 trimestres aqui eu estou trazendo dados de 12 meses, tá? O grupo teve aí um patrimônio de 10 bilhões de reais, uma receita por volta aí dos 47 bilhões de reais, um lucro operacional, o EBIT, em torno de 1 bilhão e meio de reais, chegando aqui a 1 bilhão e 900 milhões de reais no último dado disponível. O lucro líquido consolidado crescente também, e talvez seja por isso que as ações tenham tomado aquela guinada de alta, quando a gente vê ali o gráfico mensal, quando saiu lá por volta de R$31 e voltou agora para casa dos 80. O lucro líquido consolidado aí mais recente dos últimos 12 meses é por volta de 1,3 bilhões de reais. Mas a gente vê aqui que a margem líquida da empresa é muito baixa, é normal isso para o setor de supermercados, de varejo, 2,7% de margem. A margem operacional fica em torno de 4,1% e o retorno sobre o patrimônio líquido está na casa dos 12,05% no ano, tá? Isso aí é acima da Selic, então não é muito ruim e é por isso que talvez a empresa tenha Por isso que a empresa talvez tenha um prêmio sobre o valor patrimonial dela, tá? Vamos pegar aqui o screening do Economática, só para a gente ver aí como é que está a relação preço-lucro da empresa. A gente pega isso aqui rapidinho. Vamos botar aqui primeiro o valor preço-lucro. Não, primeiro o valor patrimonial, né? Preço-lucro. E vamos botar também o dividend yield aqui. São aquelas métricas mais básicas. Então, PK, Pão de Açúcar. Tá. Isso aqui eu vou ter que alterar esses parâmetros. A gente está no dia... Vou botar aqui no dia 21, tá? Tá, agora veio. Então, o preço-lucro está na casa dos 20, preço sobre o valor patrimonial 2 e o dividend yield está na casa do 1,6%.
Isso aí é normal para o mercado de varejo ter esse múltiplo mais esticado no preço-lucro. Então, a gente conheceu aí a empresa Pão de Açúcar. Espero que você tenha visto esse vídeo até o final. Eu peço que você dê um like nesse vídeo também. E é só o começo, como sempre, o tio Uri sai na aula.